Olha, é o seguinte, nessa questão aí, ele está pedindo só para verificar se esse conjunto aqui é um subespaço em relação a R2 ou não. Para a gente verificar isso aí, pessoal, a gente tem que verificar aquelas duas propriedades, uma de adição e outra de multiplicação, certo? Vou dar uma lembrada aí. A primeira delas, para que um conjunto S seja subespaço de um espaço vetorial, a primeira propriedade que ele tem que satisfazer é a seguinte: você tem que pegar dois elementos quaisquer dele, né, melhor dizendo. Então vou pegar dois vetores aqui, o 1 e o 2, que pertencem a S. Aí eu vou chamar o 1, por exemplo, de x1. Se eu chamo esse cara de x1, pessoal, nota que eu não tenho uma relação aqui do x com o y. Por exemplo, para um elemento pertencer a esse conjunto S, eu tenho que ter x e y com o x mais 3y dando igual a zero. Então eu posso deixar o y em termos de x, por exemplo. Eu posso dizer que o x é igual a menos 3y, né? E tá, eu acho que eu vou deixar, eu vou escrever todo mundo em termos de y mesmo, porque fica mais fácil para não trabalhar com fração. Não fica essas coisas complicadas não, mas enfim, né? Fica mais fácil trabalhar assim. Então eu posso dizer o seguinte, ó, um elemento que pertence a esse S, ele vai ter a forma, por exemplo, menos 3y1 e y1. Porque se eu tiver um determinado y aqui, o x para pertencer a esse S tem que ser igual a menos 3y, por essa relação. Deu para entender o que eu disse aí? Tá claro, pessoal? Tá, então eu vou escrever um elemento de S desse jeito, e tudo bom, né? E outro elemento de S, eu vou escrever menos 3y2 e y2. Deu para entender aí a forma que eu escrevi, o porquê mesmo? Tranquilo mesmo, pessoal? Tá. Aí eu vou somar esses dois elementos e eu vou tentar ver se a soma desses dois ainda está em S. Então, eu peguei dois elementos pertencentes a S. E o que você tem que verificar é se o 1 mais o 2 pertence a S, certo? Se isso aqui acontecer, esse conjunto S satisfaz a primeira propriedade de subespaço vetorial. Senão, a gente já sabe que ele não é um subespaço de R2. Então, vamos lá ver se isso acontece. Olha, se você pegar o 1 mais 1, 2, e somar esses elementos, você vai fazer a soma coordenada a coordenada. Então, vai ficar menos 3y1, menos 3y2 na primeira coordenada. E na segunda coordenada vai ficar y1 mais y2. Tudo certo, pessoal, hein? Beleza? Aí note o seguinte, ó, você pode colocar o menos 3 em evidência, né? Aqui, melhor colocar o menos 3. Se você puser o menos 3 em evidência, você tem menos 3, y1 mais y2. E aqui na segunda coordenada você tem y1 mais y2. Aí eu faço a pergunta, olha, por essa lei de formação aqui, pessoal, é verdade que essa soma pertence a S? Observa o seguinte, ó. Nota que aqui é a coordenada y desse vetor, né? Tá dando certo aí? E observa que a coordenada x dele é menos 3 vezes a coordenada y dele. Tranquilo, hein? Tá dando para entender? Então, olha, nota que para um vetor pertencer a S, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que a coordenada x dele tem que ser igual a menos 3 vezes a coordenada que está em y, que é justamente o que acontece aqui, ó. Deu para entender direitinho isso aí? Para que um vetor pertença a esse S, pela lei de formação que foi dada na questão, o que tem que acontecer? O x dele, se eu passar esse 3y para o outro membro, ó, tem que ser igual a menos 3y. Então, a coordenada que está em x tem que ser igual a menos 3 vezes a coordenada que está em y.
A coordenada que está em y aqui é y1 mais y2. E a coordenada que está em x é menos 3 vezes ela. Então, de fato, isso aqui aconteceu para esse vetor y1, o 1 mais o 2, né? Então, por conta disso, pessoal, a gente pode afirmar que esse o 1 mais o 2 pertence a S. Então, a primeira condição aqui foi satisfeita. A gente vai ver a segunda agora. Tá dando para entender isso aí, sinceramente mesmo? Tá. Então, a gente vai ver aqui a segunda condição. Dado que ele satisfaz a primeira, você testa a segunda. A segunda é o seguinte. Você pega um vetor arbitrário de S, por exemplo, pode ser o 1 de novo, certo? Pode ser qualquer um. E você também pega um alfa, que pertence aos reais, qualquer número real. Aí, essa segunda propriedade pede para você verificar se alfa vezes o 1, que é o vetor que você pegou arbitrário aí, de S, pertence a S, certo? Aí acontece o seguinte, se ela satisfizer a primeira e a segunda, aí o S é sobre o espaço vetorial. Então vamos ver se ela satisfaz a segunda agora. Se eu pegar um alfa e multiplicar por esse vetor aqui, alfa vezes 1 é igual a esse... Quando eu multiplico um número por um vetor, ele multiplica coordenada a coordenada, certo? Então vai ficar menos 3 alfa y1 e alfa y1. Olha, nota que aconteceu basicamente a mesma coisa, né? Ó, vou colocar o S aqui de novo para ficar bem visível o que eu estou falando. Nota que a coordenada que está aqui em y a coordenada que está em x, melhor dizendo, bom dia, é igual a menos 3 vezes a coordenada que está em y. Essa aqui é a y, isso aqui é menos 3y. Deu para entender aí direito? Tá claro, pessoal? De boa? Então, nota que a coordenada que está em x é exatamente igual a menos 3 vezes a coordenada que está em y. Então, ele satisfaz essa condição aqui, ó. Se ele satisfaz essa condição que foi expressa, né, para a lei de formação de S, então significa que esse alfa vezes o 1, ele pertence a S também. Então, ele também satisfaz a segunda condição. Se ele satisfaz essas duas condições, pessoal, então isso permite que a gente conclua que S é um subespaço de R2. Deu para entender aí direitinho? Beleza? Perfeito, só isso mesmo.